sou o Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico e matemática, e hoje eu vim dar um aulão aqui express da base da probabilidade para quem nem sabe de onde sai. Como é um assunto muito complicado para a maioria das pessoas, eu estou tentando trazer aqui a base da ideia geral de probabilidade, que também serve para reforçar aí para quem tem aula presencial e sente dificuldade, que é mais interpretação da questão do que matemática mesmo. Então a ideia geral de probabilidade, né, é a chance, né, a probabilidade de acontecer alguma coisa. Então você não tem certeza que aconteça. A primeira ideia que você tem que ter em mente é isso. É uma chance de acontecer. E aí a probabilidade é definida desse jeito aqui. Você vai ter o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou seja, dentro de um total de coisas, que são os casos possíveis, existe um pedaço que você quer que aconteça, que são os casos favoráveis. Então essa que é a ideia da probabilidade. De um total, tem algo que você quer que aconteça, tem um pedaço. Vindo aqui, por exemplo, se eu tenho um dado não viciado, ou seja, as probabilidades de acontecerem em qualquer uma das faces são iguais. Daí ainda tem que reforçar isso daqui, né? Os dados normais que caem em prova tem 6 faces. Você não está trabalhando com aqueles dados de jogo que o povo conhece aí por fora, não. Tem gente que ainda pergunta quando eu faço alguma questão desse tipo aqui, por que eu não fui até o 9, por exemplo? A gente não trabalha com esses dados do capiroto, não. Você só mexe com esses dados normais aqui, que vai até o 6. Tá? É o que interessa aqui pra gente, que é o que cai em prova. Senão ele falaria na questão que o seu dado é muito doido e tem 9 lados, mas aqui só tem 6 e pronto. É assim que é a questão, é assim que vai ser e pronto. Se eu tenho aqui, né, probabilidade de sortear um número aqui dentro, né, de cair um número no dado que seja maior ou igual a 3. Então a ideia é o seguinte, ó, eu tenho 6 casos no total, que é a parte de baixo da minha probabilidade, e o que eu quero, que é a parte de cima, tem que ser maior ou igual a 3. Então, maior ou igual. Então, entre o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, são 4 casos que eu quero. Então, essa daqui já é a nossa resposta. Daria ainda para simplificar, só que por enquanto só quero a ideia geral aqui dentro. Se for para sortear um número par, a mesma ideia, de um total de 6 faces, as que eu quero é o 2, o 4 e o 6. Só tem 3 casos que eu quero que aconteça. Então dá 3 6, também daria para simplificar, mas só quero a ideia geral. Daí se for múltiplo de 3, para ser múltiplo você faz 3 vezes 1, aí dá 3, é o primeiro múltiplo aqui dentro, dos 6 casos que eu tenho. Depois 3 vezes 2, aí dá 6. Então só tem esses 2 que eu quero aqui dentro, então dá 2 6. Também não vou simplificar não, vou deixar assim mesmo, porque a questão minha eu faço o que eu quiser, eu quero deixar de jeito. Daí para ser um número primo, aí número primo, nem lembro mais que diabo é isso. Então, vai ser qualquer número que é dividido só por ele mesmo e por 1. E começa do 2 em diante, o 1 não conta não. Então, mesma ideia, do total de 6 casos que eu tenho aqui dentro, números primos são o 2, é o primeiro número primo, depois vem o 3, aí o 4 já não é, porque dá para dividir por 2. O 5 também é primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, e o 6 já não conta. Então, eu tenho 3... dos que eu quero aqui, que são primos, num total de 6. Como eu falei, nas provas você sempre vai ter a questão simplificada aqui no final das contas, né? E desses exemplos que eu passei, né, daria para eu simplificar tudo igual eu falei, só que eu não estou afim de simplificar porque eu não quero mesmo. Só que na prova, quando você for fazer a questão, sempre deixa a resposta final simplificada. Mais um exemplo aí para a gente fechar. Agora a mesma ideia, com um dado não viciado e sabendo que já saiu um número ímpar. Então você já sabe que caiu um número ímpar aqui dentro. Então seu total não vai ser mais, né, o 6 que a gente tinha. Vão ser aqui quantos casos aí que era ímpar. Então pode ter sido o 1, o 3 ou o 5. Só são esses casos aqui agora que eu tenho no total. Então a mesma probabilidade que eu tinha pedido antes. Só que só fiz 2 exemplos aqui agora, né, de ser maior ou igual a 3, depois ser primo. Então de ser maior ou igual a 3. Primeiro, meu total agora só são 3. Maiores ou igual a 3, eu tenho o 3 e o 5. Então são 2 do jeito que eu quero. Então dá 2 terços. Esse outro aqui, probabilidade de sortear um número sendo primo. Desse total aqui, de 3 possibilidades, os que eu quero são os primos, sem contar com 1. É do 1 para cima, que só podem ser divididos por ele por ele mesmo. Então é o 3 e o 5 de novo. Então dá 2 terços aqui essa conta. Então esse é o aulão aí express de hoje sobre probabilidade, a ideia bem geralzona e básica desse assunto, para depois a gente aprofundar em mais questões. Não esquece aí de curtir e deixar quaisquer dúvidas aí nos comentários.
e divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscrever no canal para ficar de olho aí nas dicas que eu vou passando. Então, bons estudos e até mais!